vezes 10 elevado a 18 prótons, 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons. 18 elétrons. Muito bom. Então ele me deu o total de prótons e o total de elétrons. Aí o que nós temos aqui? Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, responda as questões. Então ele dá a carga do elétron. Vou precisar de mais duas páginas. Deixa eu colocar aqui logo as duas páginas. Pronto. Voltando aqui. Ele me dá a carga elementar, né? Carga do elétron, sendo igual a 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulombs. E aí a primeira pergunta é uma pergunta teórica, né? Esse corpo está eletrizado positiva ou negativamente? Bom, primeiro, antes de mais nada, um corpo, quando ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ele é considerado neutro. Então, para um corpo estar eletrizado, é necessário que esse número seja diferente, como é o caso. Aí observem que ele tem mais prótons do que elétrons, né? Tem 9 vezes 10 a 18 prótons e 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, está sobrando neste corpo carga positiva, tem mais prótons do que elétrons. Portanto, esse corpo ele está eletrizado, respondendo a pergunta de forma direta, né? Eletrizado positivamente, tá? Então é a forma positivamente. Opa, mas não deu ali. Positivamente. Feito isso, ele vai perguntar para a gente agora, respondido isso, ele vai perguntar qual é o valor da carga elétrica encontrada nesse corpo. O valor da carga elétrica, esse problema ele é bom para deixar claro o que representa esse N que aparece aqui, né? Ele quer saber qual é essa carga elétrica aqui, tá? Esse E aqui é a carga do elétron, cujo valor é constante, perdão, esqueci de colocar aqui, né? Menos 19. E esse N, ele é o número de elétrons que está sobrando ou faltando no corpo. Então observem, aqui nós não vamos colocar 4 vezes 10 é 18. Aqui eu tenho que colocar a quantidade de elétrons que eu tenho em falta neste caso, né? Porque eu tenho mais prótons do que elétrons. E como que eu descubro esse número? Eu vou subtrair a quantidade total de prótons e a quantidade total de elétrons. Então, antes de calcular a carga, eu vou vir aqui, o número N será a diferença, 9 vezes 10 elevado a 18 menos 4 vezes 10 elevado a 18, certo? Então, o número N de elétrons, 9 menos 4, 5 vezes 10 elevado a 18. Essa é a quantidade de elétrons que nós temos em falta, mais prótons, né? Feito isso, agora sim, eu vou voltar aqui na equação da quantização da carga, tá? Então, aqui nós teremos N, que é 5 vezes 10 elevado a 18, é o número de elétrons em falta, vezes a carga do elétron, a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Você vai multiplicar 5 vezes 1,6, né? Isso aí é igual a 8, se eu não me engano, né? O resultado da multiplicação. Repete a base, que é multiplicação de potências de mesma base, soma os expoentes. Aí presta atenção, aqui é 18 e aqui é menos 19. Então vai ficar com 18 com menos 19, será menos 1. Tá? Então está resolvido aqui o problema número 7, o problema de quantização da carga. Depois que nós falamos sobre carga elétrica, falamos sobre os princípios da eletrostática, né? Nós falamos sobre, agora são os exercícios teóricos aqui, 14 e 15. Nós falamos sobre os processos de eletrização. Esses exercícios aqui é para a gente recordar. Existem 3 maneiras de você eletrizar um corpo, tá? Você pode eletrizar o corpo
números. Bom. Você pode eletrizar o corpo por atrito, por contato e por indução. É importante que vocês saibam como que acontece cada processo de eletrização. Então, neste caso, você vai ter que voltar lá no seu material, nas suas anotações, nos PDFs que eu disponibilizei no Moodle, para você fazer uma breve leitura sobre esses processos. É importante que você saiba como acontece cada processo de eletrização, qual é a diferença entre cada um dos processos, lembrando que são três, né? Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução eletrostática. Então tem que saber um pouco como que acontece cada um e o que diferencia cada processo de eletrização desse, tá bom? Esses problemas que eu peguei aqui para resolver, mais ou menos nessa rota, né? Vamos dar uma olhada neles aqui, ó. Dois corpos A e B de materiais diferentes, inicialmente neutros, isolados de outros corpos, são atritados entre si. Isso é um processo de eletrização por atrito. Né? No processo de eletrização por atrito, antes de a gente responder, é uma questão objetiva, né? Mas só para a gente recordar, no processo de eletrização por atrito, vamos imaginar dois corpos A e B, o que a gente faz é literalmente atritar, esfregar o corpo com o outro, e aí um corpo arranca elétrons do outro, de tal maneira, né, que ao final do processo você terá os dois corpos com a mesma carga, né? Então, por exemplo, esse cara que perdeu elétrons, por exemplo, 3, eletrizado positivamente, esse cara vai ganhar esses 3 elétrons. Né? É um princípio básico de conservação da carga. Tá? Então, no final do processo, os dois corpos ficam com a mesma carga, porém sinais opostos. Tá? Então, um fica eletrizado positivamente e um negativamente. De forma bem rápida, esse é o processo de eletrização. Uma vez que a gente relembrou isso, a gente vai lá olhar as opções corretas, as opções que ele dá para procurar qual é a correta, né? Após o atrito, observamos que um fica eletrizado positivamente e o outro neutro. Não. Então, tanto a letra A quanto a letra B, né, estão erradas, porque os dois ficam eletrizados. Tá? Muito bom. No item C, ele fala ambos ficam eletrizados negativamente e o item D, ambos ficam eletrizados positivamente. Não. Ambos ficam eletrizados, só que um positivo e outro negativo. Logo, a opção correta é o item E. Né? Um fica eletrizado negativamente e o outro positivamente. Tá joia? A opção correta do problema 14 é o item E. Então, a gente precisa, em alguns casos, relembrar a parte teórica, e para relembrar não tem outro jeito, pessoal. Vou ter que ir lá no material, vou ter que ir lá nos meus alfarrábios, nas minhas anotações, para poder entender ou relembrar aquele princípio que está sendo discutido, que está sendo perguntado, e aí sim poder responder com mais propriedade. Joia? Aqui, por exemplo, olha, nós temos uma situação, nós fizemos um problema parecido com esse. Se você olhar o 16 na sequência, ele também tem a mesma cara. Tá? O que nós temos aqui? 3 pequenas esferas metálicas A, B e C, idênticas, estão eletrizadas com cargas mais 3Q, menos 2Q, mais 5Q. Só um minutinho. Vou fazer um desenho aqui simples, né? Praticamente simplório. Tá? Tem 3 esferas, A, B e C. Você tem aqui uma carga mais 3Q, aqui menos Q e a última mais 5Q. Só confirmar se é isso mesmo. Um café aqui enquanto isso. Errei aqui, né? Aqui menos 2Q. Então, pá, beleza. Vou fazer a correção aqui, moçada, que é menos 2Q. Beleza. Corrigindo agora, respectivamente. Determine a carga de cada uma após um contato simultâneo. Contato simultâneo é um contato que acontece ao mesmo tempo. Então eu não vou fazer contato, porque tem uma coisa que é contato sucessivo. Encosto A com B, separo, depois encosto A com C e verifico a carga final. Não é esse o caso. É um contato simultâneo. Eu vou ter 3 esferas e vou colocar as 3, uma em contato com a outra, direto.
joia? Então, olha só. O que nós temos, então? Então, eu vou encostar a carga, a esfera A, com a esfera B, com a esfera C. Simultâneo, ao mesmo tempo. Tá certo? O que acontece? Né? O que acontece é o seguinte, cara. Aqui a gente usa aquele princípio de conservação da carga. Antes deste contato, né? Então vai ter um contato aqui. Tem um negócio de antes e depois. É isso? Então vai acontecer um contato. Mas antes do contato, a carga total que você tem é a soma da carga dessas três esferas. Mais 3Q com menos 2Q dá mais Q. Não é isso? 3 menos 2 dá 1. 1 com mais 5 dá 6. Então antes eu tenho uma carga total de mais 6Q. Muito bom. Depois, não importa o que acontece, tá, pessoal? Só tem esses três corpos em contato. Não importa o que acontece. O que acontece é que depois do processo eu vou ter que ter uma carga mais 6Q também. Como as esferas são idênticas, essa carga total se divide de forma igual para as três esferas. Ou seja, né, são três esferas. Eu tenho uma carga total de mais 6 coulombs. Após o processo, eu vou separar as três esferas, esfera A, esfera B, esfera C, e cada uma ficará com uma carga de mais 2Qs, né? Que é a carga de 6Q dividido pelas três esferas. Tá bom? Então, é claro, ele falou que são idênticas. E se não for idêntica, Ramon, eu tenho que saber mais ou menos uma relação entre as cargas. Se uma é o dobro da outra, né? Ou tenho que saber, olha, elas não são idênticas, mas a esfera A ficou com carga tanto, a esfera B com carga tanto. Qual é a carga da esfera C? Eu preciso ter um mínimo de informação para poder resolver o problema. Mas se as esferas, se os corpos forem idênticos, a carga ela é dividida de forma igual para cada uma das esferas, para cada um dos corpos e assim por diante. E aí ele pergunta, né, determina a carga de cada uma. Então aqui já está a resposta, né, a carga de cada uma é mais 2Q, ok? Então esse é o problema número 15 que nós pegamos aí. Agora a gente vai tentar resolver o problema 26. O problema 26 é um problema sobre lei de Coulomb. Ele é um problema que vai ter que fazer um pouquinho de conta, né? É um problema, o problema 26, sobre lei de Coulomb. Ramon, o que é a lei de Coulomb mesmo? A lei de Coulomb, de uma maneira simplória, lei de Coulomb, perdoa a minha letra, mas mais ou menos isso. A lei de Coulomb ele é uma expressão que permite eu calcular a força entre dois corpos eletrizados, né? Essa força de origem elétrica. Então ela é uma expressão mais ou menos assim, né? Então você tem que... E aí tem alguns problemas para trás ali, antes do 26, que também são sobre lei de Coulomb, que eu também pedi que os senhores tentassem resolver, né? Mas alguns desses problemas, eles são aplicações de fórmula, tá? Esse 26 que eu escolhi para resolver aqui, ele é um problema, vamos dizer assim, um pouco mais elegante, tá? Então por isso que a gente resolveu tentar fazer o problema 26, perdão. É um texto um pouco razoável, mas vamos lá. Um professor de física realizou um experimento de eletrostática para uma turma de pré-vestibulandos. Usando luvas de material isolante, pegou dois pequenos anéis de alumínio idênticos e de massa 3,6 gramas cada um. Deixa eu anotar a massa dos anéis aqui. A massa de cada um deles de 3,6 gramas. Um bastão foi atritado e colocado em contato com um dos anéis, que aderiu uma carga elétrica de módulo Q. Então, você atrita um dos anéis, vai ficar com uma carga que ele chamou de Q. O outro anel permaneceu neutro, ok até aí. Em seguida, fez contato entre os dois anéis, separou-os e em um dispositivo de material isolante, os dois anéis foram depositados conforme a figura. Aí tem uma figurinha aqui. Então, esta carga aqui, ela será dividida entre os dois anéis, né? Porque quando eu coloco o bastão em uma das cargas, em um dos anéis, ele adquire carga aqui. Só que depois, né, e por enquanto ele está neutro o outro, só que em seguida eu faço o contato dos dois.
Então, ao fazer o contato dos dois anéis, o que vai acontecer? Cada anel, baixa aqui um pouquinho, cada anel vai ficar com carga Q sobre 2. Depois, essa carga total ela é dividida, sendo que o anel 1 fica com carga Q sobre 2 e o anel 2 vai ficar com carga Q sobre 2, né? Que é essa carga aqui dividida para os dois anéis. Aí você separa esses caras e coloca eles desse jeito que está aqui na figura, tá? Então observa, o segundo anel está aqui embaixo e esse anel aqui ele está entre aspas não, ele está flutuando aqui, né? Então tem alguma coisa acontecendo com ele, tá? Ó, nessas condições o anel superior flutua sobre o inferior, mantendo uma distância de 1 centímetro. Inclusive a distância que separa os dois anéis é de 1 centímetro. Tá? Qual foi a carga Q em módulo adquirida pelo primeiro anel no contato com um bastão eletrizado? Aí ele faz uma outra pergunta aqui que a gente vai responder depois. Ele dá a constante eletrostática no vácuo, né? E o G que eu vou precisar para resolver, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado, e G, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vi essa informação em algum lugar, assim está aqui, ó, tá? O que acontece, né, pessoal? O que acontece é o seguinte: como você tem um anel em equilíbrio ali, como ele possui os dois anéis a mesma carga, você tem uma força de repulsão entre eles. Então eu vou desenhar uma linha aqui representando aquele anel que está flutuando, né? E aí vem a questão, por que está flutuando, né, cara? Por que mantém ele flutuando? Porque uma coisa que a gente sabe é que você tem uma força para baixo, que é a força peso do anel. Então, bom, ele não cai. Se ele não cai é porque você tem uma outra força. Obviamente essa outra força, ela é de repulsão, porque os dois anéis têm a mesma carga, flutuando. Para ele flutuar, o que tem que acontecer? Essas duas forças, elas têm que ser iguais, elas se cancelam, né? Porque, óbvio, porque se o peso fosse maior, o anel descia. Se a força elétrica fosse maior, o anel ia subir um pouco mais. Então, o que a gente tem, justamente pelo fato de ele estar em equilíbrio ali, é que a força elétrica é igual a essa força peso, tá? E aí, essa força elétrica, eu já coloquei uma colinha ali em cima, né? Ela é dada por K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido por D ao quadrado. Enquanto que o peso, né, que lá nos alfarrábios da primeira série, olhar como é que calcula a força-peso, mas nós já fizemos um problema nessa rota, ele é dado por M vezes G, ok? Então aqui, todos os dados que eu preciso, eu acho que para resolver o problema, eles estão aqui, estão muito bom. O que acontece? Só que eu tenho que ter um cuidado com essas unidades, olha. A unidade de distância está em centímetros e a unidade de massa está em gramas. Eu tenho que passar aquela unidade de massa para quilograma, tá? Então a unidade de massa 3,6 gramas. Em quilogramas tem que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3, que é equivalente, né? E a distância que está em centímetros, 1 centímetro, né? Nós temos que passar ela para metros. É só dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2, que é basicamente a mesma coisa, tá bom? Feito isso, a gente vai voltar aqui e substituir esses valores para tentar achar a carga. Vamos lá. A constante eletrostática, então nós temos aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga 1 é igual a Q sobre 2, eu não sei a carga, né? Só sei que ela é Q sobre 2, vezes a carga 2, que é Q sobre 2. Tudo isso dividido por D ao quadrado, nós já passamos D para metros, é 1 vezes 10 a menos 2, isso elevado ao quadrado, que é igual a massa em quilograma 3,6 vezes 10 a menos 3, vezes a aceleração da gravidade, G, que vale 10. Pronto, substitui os valores, agora a gente vai tentar resolver isso daqui. Olha só,
Primeiro eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Q vezes Q é Q ao quadrado. Ah, então nós vamos ter 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. Então aqui tudo isso fica dividido por 4. Que é igual a 3,6 vezes 10 a menos 3 vezes 10. E aí esse número que está aqui, eu vou jogar ele para cá multiplicando, né? Então, vezes, daqui a pouco eu faço a potenciação. 1 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Muito bom. Agora a gente tem que tentar resolver essa continha aqui, ó. Eu vou fazer duas coisas antes de terminar. Eu vou passar o 4 para cá multiplicando, né? E o 9 vezes 10 a 9 vai vir dividindo. Então nós teremos Q ao quadrado igual a 4 vezes, errei aqui, vezes 3,6 vezes 10 a menos 3 vezes 10, tá? Aí aqui eu vou fazer essa potenciação. Essa potenciação você faz assim, né? Você pega 1, eleva ao quadrado, então você tem 1 ao quadrado, 1. E a potência, como é que você faz? Você repete a base, que é 10, e vai multiplicar os expoentes. 2 vezes menos 2. Isto é igual a 4. Ou menos 4, perdão. E o 9 vezes 10 a 9, ele está aqui embaixo, sendo dividido. Tá? Então está aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. Bom, agora nos resta tentar fazer essa conta aqui. Vamos lá. Eu vou multiplicar 3,6 vezes 10, tá? 3,6 vezes 10 dá 36. Aí eu vou multiplicar 36 vezes 4. 36 vezes 4 é 144. Então, 10 vezes 3,6 vezes 4. Nós temos 144. 144 vezes 10. Aí que como é que você faz, né? Você repete a base, que é 10, e soma os expoentes. Os dois expoentes, eles são negativos, tá? Então isso aqui você tem menos 7 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Agora a gente vai dividir 144 por 9, ainda aqui é Q ao quadrado, que é igual a 144 dividido por 9, isso dá um valor exato, tá? Estou fazendo a conta aqui, a 16, tá? Então isso aqui, o resultado dessa operação é 16. Vezes 10, aí aqui, né, é a divisão de potências de mesma base. Você repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Então, o primeiro expoente é menos 7, o expoente aqui de cima. Menos o processo de subtração, o expoente de baixo é 9. Portanto, Q ao quadrado será igual a 16 vezes 10 elevado a menos 16. A gente não quer Q ao quadrado, né? A gente quer o valor de Q. Para saber o valor de Q, portanto, a gente precisa tirar a raiz quadrada de 16 vezes 10 a menos 16. Tá? Raiz quadrada de 16 é 4. E aqui o que você faz? Você repete a base 10 e divide esse expoente pelo valor da raiz, né? 16 dividido por 2, que vai dar 8. Ou menos 8. Então está aí o valor da carga, né? O módulo da carga dos dois anéis é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 8. Tá? Então, resolvemos aqui o problema sobre lei de Coulomb, né? O problema... passei aqui 26. Tá aí resolvido o problema. Esse PDF eu vou colocar lá para os senhores. Tá joia? Bom, daqui a pouco eu volto para fazer os problemas sobre campo elétrico. Aí a gente faz uma pequena discussão e resolve os problemas sobre campo elétrico. Ok, pessoal, daqui a pouco.